Pessoal, boa noite. Estou aqui de volta. Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui no livro de vocês, onde tem esse conteúdo que eu acabei de explicar, tá? Eu vou jogar aí também no WhatsApp esse slide que eu acabei de mostrar para vocês agora. Então, eu vou fazer isso de uma vez, vou colocar no portal também, mas é bom que vocês já tenham acesso a ele. Então, vou colocar aqui o slide primeiro. Então, como o AVA é mais demorado para publicar o material, eu vou jogar aí no WhatsApp, tá? Vou jogar no WhatsApp primeiro. Então, tá aí no WhatsApp, tá? Publiquei no WhatsApp e vou colocar na aula de hoje também no AVA, que é esse slide que eu acabei de mostrar. Bom, agora eu vou mostrar no livro de vocês, na seção 3.1, é que fala sobre esse critério do Ralph e Hurwitz, né? Vai falar sobre a estabilidade de sistemas, ele vai falar sobre a representação em diagrama de blocos de um sistema de controle é essa aqui, né? O G de S, o H de S. E aí, a função de transferência é G de S sobre 1 mais G vezes o H, tá? Aí ele vai te colocar a questão lá que ele explicou, né? Se você tiver uma função aqui com os S expandidos dessa maneira, com os polos ou com os zeros, tá? E aí você reescreve no formato do Ralphs, né? Então, olha lá, se eu tivesse um polinômio desse jeito aqui, ó, tá certo? Com o MATLAB, você vai lá e dá um roots aqui no P, ele te mostra os polos. Então, os polos deu esse aqui, é grau 4, grau 5, então são 5 polos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E esses polos têm parte real positiva, então o sistema é instável. Beleza? Ele é instável. Mas, então,
utilizando o critério do Hawkins aqui, né? Ele está falando que eu posso expandir ela, S menos o primeiro polo, que multiplica o S menos o segundo polo, que multiplica o S menos o segundo polo, que multiplica o S menos o outro polo, o S menos o outro polo, tá? Ele multiplicando isso aqui. Então, olha lá, a maneira genérica aqui, com expansão de polos e zeros, seria essa maneira. E aí, lá no final, ele vai aplicar o método, explicar para você o método Hawkins, né? Que começa aqui, ó. Na verdade, assim, eu estou pulando uma parte aí porque nós acabamos, eu expliquei para vocês, né, lá no slide. Ele está falando assim, primeiro você escreve o polinômio do denominador de forma expandida, que é essa aqui, ó. O S elevado a n, o S elevado a n menos 1, ele só multiplicou, ele mudou o índice, né? Em vez de colocar n, ele colocou a zero, tá? Mas não muda nada. Aí ele coloca lá, da equação, se houver algum coeficiente a 0, a 1 negativo ou nulo, então o sistema é instável. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, o que ele fala? Embora, depois vocês podem ler com calma esse texto, ele fala que se houver qualquer mudança de sinal, também, o sistema ele é instável, tá? Então, o que acontece? Aí ele vai montar aquela tabela que eu mostrei para vocês, ó, para organizar os coeficientes, né? Tem uma tabelinha aqui, e aí ele faz as contas, né? Faz aquelas contas do B1, do B2, do B3, do C1, do C2, do C3, do D1, do D2, aqui estão as fórmulas. Aqui nós estamos na página 121 do livro. 121 do livro de vocês, tá? Então, aqui tem um exemplo pronto. Então, ele mostra, né? Olha lá, de acordo com o critério do Hurwitz, né? Aí ele pediu para vocês analisarem ela, para fazer uma análise para uma equação que para esse sistema aqui, ó. Cadê essa? Olha lá, menos 2S2, menos 12S3, menos 26S2, menos 28, menos 12. Ele quer que você faça a análise de estabilidade desse sistema aqui, tá? Bom, e aí a tabela, o desenvolvimento, tá aqui na sequência. Olha lá, S4, 12, o coeficiente do S4 é 2. Do S2 é 26, do S elevado a zero é 12, tá? Depois ele faz, o coeficiente do S3 é 12, do S1 é 28 e 0. E faz as contas do S2, né, do B1, do B2, depois do C1, do C2, e ele desenvolve essa tabela. Então, nessa parte do livro, pessoal, ele está explicando exatamente aquilo que nós colocamos lá no slide, na página 122. Eu ia dar um tempo para vocês fazerem isso aí, mas eu vou deixar, acho que eu vou terminar, continuar a sequência, que é para a gente ver a sessão 2, e depois você seguindo aqui, você consegue fazer o exercício, tá? Depois os exercícios que eu pedi para vocês são esses aqui, ó, né? Aí ele falando, vamos analisar esse outro polinômio, S3, S2 mais 2S2 mais 24. Todos os coeficientes são diferentes de zero, não há mudança de sinal, e ele monta a tabela. Na tabela aqui, olha lá, o S3, o primeiro coeficiente é 1, o S2, S3, depois o S1, tem um erro aqui, na verdade isso aqui é S1, é 2. Depois o coeficiente do S2 é 1, e depois o 24. Aí ele aplica aquelas fórmulas, essas fórmulas que estão aqui, para calcular o B1, o B2 e o B3, o C1, o C2 e o C3. Na hora que ele faz isso, a tabela desenvolve esses elementos aqui, tá? Então, a interpretação dele aqui é que na primeira coluna houve uma mudança de sinal. Só tem um elemento com sinal negativo. Só que quando ele vem 1 positivo, do 1 para o menos 22, uma mudança de sinal. Do menos 22 para o 24, outra mudança de sinal. Então, vai ter dois polos no semiplano direito. Tá certo? Então, depois que ele faz, aí aplicando o critério, então, o sistema ele é instável. É isso que ele conclui aqui, tá?
nessa mudança de sinal. Bom, tem alguns casos especiais para aplicar esse método, mas foge um pouco do nosso do objetivo, né? Porque, como eu falei, existem as ferramentas, o MATLAB. Quem tiver mais interesse pode consultar aqui o livro do Ogata. Ele fala, é possível que durante os cálculos algum elemento da primeira coluna seja nulo. Por isso, não é possível que ele se torne o divisor do cálculo, dos elementos. Para casos como esse, né, e outros, leia a seção 5.6 do livro do Ogata. Tá? Então, eu coloquei aqui dois exercícios que, na verdade, são exercícios prontos, que eu pedi para vocês fazerem e mandarem para mim. O que vocês vão fazer é pegar o livro, acompanhar lá o raciocínio e a dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam. Beleza? Bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos agora dar uma passada no diagrama de Bode. O diagrama de Bode ele é muito importante. Eu vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar que é a seção 3.2. Só um minutinho que a seção do meu AVA aqui caiu. Então, eu vou explicar o diagrama de Bode, que ele é mais aplicado para a gente. E aí, se for o caso, vocês vão fazer o exercício lá em casa. E no início da próxima aula, a gente para fazer junto aí, eu tirar dúvida, né? Acho que vai ser mais proveitoso. Então, só um minutinho que eu tô... Então, agora, é uma outra maneira de analisar a estabilidade de sistemas. Que é a seção 2. Unidade 3, seção 2. O slide eu vou fechar, porque eu já mostrei para vocês. Bom, então a unidade 3, seção 2, pessoal, ela vai falar de diagrama de Bode, tá? Um diagrama muito importante na engenharia, e o lugar das raízes. Vou explicar esse diagrama para vocês, tá? Como é que ele funciona. Tem uma parte que a gente vai precisar do MATLAB, mas aí o meu MATLAB já está aberto, tá? E aí eu vou explicar para vocês. Na verdade, o gráfico, ele pode ser desenhado em qualquer ferramenta, mas o MATLAB já tem um comando Bode aí pronto para a gente, tá? Bom, então o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Nós aprendemos, eu apresentei para vocês o método RULT, né? Uma ferramenta capaz de aferir a estabilidade de sistemas dinâmicos, lineares e variantes no tempo, levando em consideração os coeficientes do polinômio do denominador da função de transferência. Agora nós vamos conhecer uma outra ferramenta na análise de estabilidade do sistema, tá? Trata-se do diagrama de Bode. Diagrama de Bode, né, que pode ser utilizado na análise de resposta em frequência do sistema e ainda na determinação de parâmetros do sistema ou de controle, tá? Nosso objetivo é que você entenda quando utilizar o diagrama de Bode, tá? Bom, pessoal, um dado sinal, quando você entra com um sinal dentro de um sistema dinâmico, esse sinal ele tem uma amplitude e tem uma frequência, tá? Ele tem uma amplitude, imagina um sinal de tensão. Você aplicou um sinal lá na entrada do sistema, vamos imaginar que ele tem uma amplitude de menos 3 a 3, com uma frequência de 60 Hz, por exemplo. A frequência, pessoal, na saída do sistema não muda. Para esse tipo de sistema que a gente está analisando, a frequência é a mesma, tá?
No entanto, a amplitude pode mudar de acordo com o que o sistema está fazendo. Por exemplo, um amplificador. Um amplificador, se ele tiver, ele vai amplificar a amplitude desse sinal. E tem um outro negócio importante, pessoal, que é a fase. A fase, se você pudesse pegar o sinal da entrada, colocar sobre o sinal da saída, o ângulo, a defasagem de um sinal com relação ao outro é o que a gente chama de fase, tá? Então, a frequência do sinal de entrada ela é a mesma da frequência do sinal de saída, no entanto, a amplitude e a fase podem mudar, de acordo com o que o sistema está fazendo. Tá certo? Então, vamos citar como exemplo, o nosso sistema ele está com uma realimentação unitária. É um sistema linear invariante no tempo, só que o meu H de S aqui é 1. O H de S aqui eu coloquei 1 para ele. Beleza? Só para simplificar o meu raciocínio. Aqui está o erro, que é o C de S menos o Y de S. Então, aqui está o erro. E aqui meu G de S. Tá? Bom, a função, matematicamente, a função de transferência, vocês vão lembrar que é o G de S sobre 1 mais G vezes o H. Como o H é 1, então aqui ele colocou que é o G sobre 1 mais G de S, né? Em que G de S representa o sistema linear. C de S simboliza a entrada, né? É o Y sobre C. O C é a entrada, o Y é a saída. Então, o Y de S se refere à saída do sistema. E o E de S seria o erro, ou a diferença entre os sinais de entrada e de saída. Bom, quando a gente fala que a gente está fazendo uma análise no domínio da frequência, pessoal, o que é essa análise no domínio da frequência? No lugar do S, a gente vai substituir o S por J ômega, né? Vamos pensar na função de transferência do sistema em regime permanente. O primeiro passo é substituir o S, porque no plano S, né, lá no plano S, você tem o eixo real e o eixo imaginário. Qualquer ponto que você tiver ali naquele plano, você vai substituir esse S por J ômega, né? Então, no lugar da função de transferência, todo lugar que tiver S, eu vou jogar J ômega. E esse ômega é a frequência. Eu vou variar essa frequência em todos os valores possíveis para ver como que esse sistema ele se comporta, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, porém, considerando a função de transferência, né? Porém, considerando que a função de transferência é um número complexo, podemos representá-la como mostrado na equação 3, né? O J é raiz de menos 1. Bom, o G de J ômega ao quadrado é a mesma coisa, isso é um módulo, né? O módulo é a raiz quadrada da parte real do ômega mais a parte imaginária, do x de ômega ao quadrado. Como elevou ao quadrado, não colocou a raiz. Tá? No livro de vocês lá tem isso aí. Bom, o que ele está colocando aqui? Podemos afirmar que se um sistema linear invariante no tempo submetido a uma entrada senoidal, se a entrada foi aplicada um sinal senoidal, a saída também será senoidal, com a mesma frequência de oscilação. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A frequência do sinal de entrada vai ser a mesma frequência do sinal de saída. Porém, durante a análise desses sistemas, precisamos considerar que a amplitude da resposta e sua fase podem diferir, né? Diferem da amplitude da fase da senoide da entrada, tá? Então, matematicamente aqui, ele vai descrever, fazer uma análise, né? Eu vou pular isso aqui por enquanto, depois vocês podem dar uma olhada no livro que ele está explicando isso, que a fase, né, e a amplitude do sinal ele pode mudar da saída com relação à entrada. Inclusive, isso aqui está mal explicado, no livro está melhor, então não vou parar muito por aqui, não. O que importa para nós é isso aqui, ó. A partir dessas considerações, podemos afirmar que tanto a defasagem de fase quanto a relação de amplitude de saída como entrada dependem da frequência de oscilação do sinal senoidal. Contudo, você saberia dizer que ferramenta podemos utilizar para observar esse fenômeno? Bom, ele perguntou aqui, uma ferramenta que a gente pode analisar na medida que a gente muda a frequência com relação à amplitude e à fase é o diagrama de Bode.
tá? Tem outros tipos de diagrama, tá, pessoal? Diagrama de Nyquist, diagrama de Nichols. Aqui ele vai explicar só o bold, tá? Mas lá no livro vocês podem consultar outros tipos de diagrama. Bom, o que é o diagrama de bold, pessoal? O diagrama de bold, ele relaciona a saída com a entrada, né? O diagrama de bold, ele é um conjunto de dois gráficos. O primeiro deles mostra o comportamento do sistema com relação à amplitude da resposta. Ele vai relacionar qual é a relação entre a amplitude do sinal de saída com a amplitude do sinal de entrada, tá? E uma outra relação é com relação à fase. Como que a fase, né? Se tivesse tensão e corrente, quando a corrente adianta ou atrasa com relação à tensão, a gente chama que está tendo um atraso de fase, tá? Mas aqui, como é um sistema dinâmico, a gente vai colocar o sinal na saída do sistema em comparação com a entrada do sistema. Beleza? Então, o sinal ele pode atrasar ou ele pode adiantar. Tá certo? Esses dois gráficos aqui, pessoal, no diagrama de Bold, o que tem escrito magnitude, ele está dizendo qual é o ganho. Qual é o ganho, né, daquele sinal de saída com relação ao ganho, com relação ao sinal de entrada. Em decibel, quando o ganho for zero, no log, quando o ganho for zero, quer dizer que o sinal de saída exatamente tem a mesma amplitude do sinal de entrada. Tá? Se você aplicou no amplificador 10 watts na entrada e apareceu 10 watts na saída, o ganho é o sinal, a potência de saída sobre a potência de entrada. Então, a potência é 1. Tá? Mas o log de 1 é 0. Então, quando você faz 20 log da saída sobre a entrada, 20 log, essa é uma unidade que chama de decibel, tá? Em dB. Então, em dB, quando você tiver um ganho 0, significa que o sinal de entrada tem a mesma amplitude do sinal de saída. Na hora que esse sinal ele aumenta, amplifica um pouco, ele tem aqui um zeta, que é um fator de amortecimento. Eu estou tentando aproximar mais aqui, tá? Mas eu não estou conseguindo. Agora eu consegui. Então, olha lá. Esse sistema, ele tem um QSI 01, QSI 05, QSI igual a 1. Para cada valor desse QSI, vai ter uma dinâmica, esse ganho, essa amplitude, tá? Bom, o primeiro gráfico ele vai mostrar a magnitude, que é o ganho, e a segunda, ele vai mostrar a relação de fase. Como que se o sinal está atrasado ou está adiantado na medida que a gente mexe na frequência desse sinal. Tá certo? Então tem que ficar bem claro isso, tá, pessoal? O primeiro gráfico é o ganho com relação à amplitude. Por exemplo, se o sinal se aplicou 1 volt na entrada e está saindo 2 volts na saída, o ganho é 2, tá? Mas na escala dB, você tem que fazer 20 log de 2. 20 log de 2 vai dar um ganho em dB, tá? Então, esse gráfico aqui, eu vou dar uma revisão para vocês nessa parte de dB, mas para entender o gráfico de Bold, a gente não vai precisar disso agora, não. E a fase, se o sinal da saída, se você colocar no osciloscópio e colocar no sinal da entrada, e os dois estiverem sobrepostos, quer dizer que o ângulo de defasagem é 0. Tá? Mas na medida que um sinal começar a escorregar com relação ao outro, a gente está dizendo que esse sinal está defasando. Ou ele está adiantando, ou ele está ficando atrasado. Então, aí, para analisar a fase, o gráfico que a gente olha é o segundo. Tá? E lembrando, pessoal, que tudo a gente está fazendo uma análise no domínio da frequência. Então, a gente vai variar a frequência do valor 0 até um valor muito alto. Tá? Um valor infinito, megahertz, para saber como que esse sistema ele se comporta. Beleza? Então, o que o diagrama de Bold avalia? Ele serve para você verificar a estabilidade relativa do sistema de malha fechada, a partir da função de transferência em malha aberta, sem a necessidade de calcular a função de transferência em malha fechada.
tá? O que ele está dizendo é que você não precisa ficar calculando raiz, calculando nada. Graficamente olhando, ele quer que você descubra se aquele sistema está estável ou não. Então, ele pediu para fazer clicar aqui, né? Olha lá, com base nesse diagrama, portanto, podemos avaliar se o sistema é bem comportado. Bem comportado em teoria de controle, pessoal, é saber até que ponto que ele é estável. Além de identificar para qual intervalo de variação de seus parâmetros construtivos ou de controle, podemos assegurar que ele terá um bom funcionamento. Tá certo? Então, na medida que você for mexendo nos parâmetros do sistema, você quer que ele continue estável. É isso que ele está colocando aí. Bom, então vamos seguindo. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, pessoal? Repare que o gráfico da amplitude mostra a relação da amplitude do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Ou seja, a relação é um valor adimensional. Como eu estou dividindo, imagina, 40 watts dividido pelo sinal de entrada, que é 20 watts, esse watt vai sumir. Então, esse valor é um valor adimensional, não tem unidade, né? E, normalmente, a gente coloca o ganho em função de decibel. Como é que ele é em função de decibel? É 20 log do sinal de saída sobre o sinal que é o erro, Y sobre E. Vai ser 20 log do G de J ômega, em dB, tá? Então, por isso que a gente está dizendo, quando o ganho aqui é 1, né? Log de 1 é quanto? Log de 1 é 0. 20 vezes 0 vai dar 0 dB, tá? Quando o sinal de saída e o de entrada for exatamente igual, o ganho em dB é 0. Então, ele está falando, repare que o gráfico da amplitude mostra a relação da amplitude do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Ou seja, a relação é um valor adimensional em decibéis, obtido de acordo com a equação, que é essa equação aqui, tá? Como o espectro de frequência pode variar de um valor pequeno a um valor, por exemplo, 100 megahertz, é mais prudente utilizar uma escala de logaritmo, tá? Então, na hora que você faz 20 log no sinal, aí a unidade é em dB. Então, na hora que a gente estiver olhando esse gráfico aqui, estiver para cima, quer dizer que o ganho é positivo. Para baixo do zero, quer dizer que o ganho é negativo. Ele está atenuando o sinal, tá? Então, quer dizer que quando o sinal de saída for maior que o sinal de entrada, então o ganho ele é positivo. Quando o sinal de saída for menor que o sinal de entrada, quer dizer que esse ganho vai diminuir. Quando o sinal de saída for idêntico ao sinal de entrada, o ganho em dB é 0. Tá? E a fase, pessoal, aqui ele está falando que está com a fase 0. Então, até um determinado ponto aqui, a fase era 0. Depois, o sinal de saída começou a ficar, a defasar com relação ao sinal de entrada. Essa defasagem vai de 0, menos 45, menos 90, menos 135, menos 180. Tá? Então, nós vamos aprender de acordo com a variação da frequência. Nós vamos aprender, então, tomar uma água aqui. Como que a gente faz, então, essa análise? Como é que batendo o olho no gráfico? Bom, esse slide ele fala umas coisas meio óbvias, tá? Fala umas coisas meio óbvias. Na verdade é o seguinte, pessoal. Analisar a equação 5, ó, o módulo de G, o logaritmo do número menor que 1, sempre é negativo, tá? O log, quando você tem um número menor que 1, entre 0 e 1, tá? O log dele é um número negativo. Então, o ganho em dB é negativo. Quer dizer que você está atenuando o sinal, tá? Se o módulo desse G de J ômega é igual a 1, então quer dizer que o ganho em dB é 0, que o log de 1 é 0, tá? E quando o ganho é maior que 1 em módulo, quer dizer que o valor em dB é positivo, tá? Então, é só aquilo que eu tinha falado antes aí. Bom, mas como é que a gente analisa o gráfico, o
o gráfico de Bolt, né? Como é que a gente faz essa análise? O que ele está dizendo aqui, ó, observe agora este outro exemplo do diagrama de Bolt para avaliar a estabilidade do sistema. Colocaremos em evidência a margem de fase e a margem de ganho, né? Bom, o que acontece? Como é que a gente vai analisar se o sistema ele é estável ou não? Na hora que você tiver o gráfico da magnitude, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar o ponto que esse gráfico ele está exatamente em 0 dB, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou plotar no MATLAB daqui a pouco. Você vai olhar, aqui eu deixei só o gráfico do diagrama de Bolt, tá? Ele veio com um ganho aqui de próximo a 50, né? 40 aproximadamente. Nesse ponto que ele passou para o zero, pessoal, em 0 dB, você vai pontilhar para o gráfico na parte de baixo. Nesse ponto aqui, essa fase está em menos 135 graus, tá? Menos 135 graus. A regra é assim. Se nesse ponto que ele passa em zero, a defasagem é menor que 180, o sistema ele é estável, tá? Ele é estável. Se essa defasagem fosse maior que 180 em módulo, o sistema está instável. O sistema estaria instável, tá? Então, para esse gráfico, olhando no ponto que ele está em zero, a defasagem é menos 135. Então, esse sistema ele é estável. Tá certo? Bom, e aproveitando esse gráfico aqui, pessoal, o que é a margem de ganho? A margem de ganho é o tanto que você pode mexer no ganho desse sistema sem que ele se torne instável, tá? Porque na hora que essa fase aqui passar de 180, esse sistema aqui ele vai se tornar instável. Esse negócio de margem de fase e margem de ganho, isso é meio... No início a gente confunde um pouco, tá? Então eu não vou forçar muita barra nisso agora, não. Mas analisando esse sistema aqui, a gente pode ver que ele é estável. Daqui a pouco eu vou abrir o MATLAB. Então, o que ele está dizendo lá? Bom, eu abri aqui o meu slide, ele ficou muito grande, agora ele ficou muito pequeno. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Fiz uma besteira aqui. Então, então, vamos voltar aqui. Então, o trabalho que a gente precisa fazer, ao analisar um gráfico de Bolt, a primeira coisa que você precisa saber é olhar no gráfico e olhar em que ponto que ele passa em 0 dB. Naquele ponto, você vai espelhar no ponto de baixo para saber qual é a fase naquele ponto, tá? Então, igual ele fez aqui, ó. Igual ele fez aqui, ó. Então, o que ele está dizendo, ó. Então, vamos lá. Observe agora esse outro exemplo de diagrama de Bolt para avaliar a estabilidade do sistema, tá? Colocaremos em evidência a margem de fase e a margem de ganho. Observe a galeria e entenda mais detalhadamente essas margens. Olhando esse primeiro gráfico, pessoal, eu vou procurar o 0 dB. Esse 0 dB, eu vou bater o gráfico embaixo e vou saber qual é o valor da fase. A fase está em menos 135, tá certo? Bom, menos 135 graus, menos 180, essa diferença aqui, ó, dá 45 graus. Então, ele está dizendo que a margem de fase é 45 graus. Ele está dizendo que a fase do sistema
pode variar 45 graus até chegar em menos 180. Tá? Isso é que a gente chama de margem de fase. Essa é a diferença desse ângulo aqui, ó. Tá? Então, olha lá, a margem de fase é a quantidade de deslocamento de fase do sistema que resultará em um comportamento marginalmente estável, estabilidade crítica, com fase igual a menos 180, tá? Quando a amplitude for 0 dB. Então, ele fixa a amplitude 0 dB aqui e olha quanto que eu posso variar essa fase sem que o sistema fique instável. Lembrando que em módulo 180 graus, né, até 180 graus ele está estável. Passou de 180, 190 já é instável. Tá certo? Então, essa análise gráfica aqui ela é muito importante. Bom, olha esse outro exemplo, ó. Então, o texto aqui é o mesmo, né? Observe agora esse outro exemplo para variar a estabilidade do sistema. Colocaremos a evidência a margem de fase e a margem de ganho, tá? O que ele está dizendo aqui? A margem de ganho, por sua vez, é o acréscimo que pode ser feito no ganho do sistema, né? Com a fase menos 180. Então, ele fixa os 180, ele para aqui em 180 e fala assim, quais são os ganhos, né? Na medida que eu for mexendo aqui nesse sistema, a magnitude e a amplitude ela vai aumentar ou diminuir, tá? Mas para esse menos 180 fixo aqui, quais são os ganhos? Qual é o ganho que eu posso aplicar? Esse vermelhinho aqui é a margem de ganho. Ele falou que ele pode mudar um pouquinho só aqui, ó, né? Ele pode mudar porque se ele passar para o lado direito desse sinal, a fase vai passar para menos, além de menos 180, e o sistema ele vai passar a ser instável. Tá certo? Então, a margem de ganho dele para esse ponto aqui é esse vermelhinho só. Ele pode voltar aqui para trás aqui, que aí não vai ter problema, que é o sistema tá estável. Mas, do ponto aqui do zero aqui, ó, desse ponto de cruzamento, zero, né? Para essa fase, até o menos 180, ele pode variar o ganho só um pouquinho, porque senão ele passa do ponto crítico e aí o sistema se torna instável. Tá certo? Para esse horário nosso aqui, sexta-feira, tá, pessoal? Depois vocês vão dar uma lida lá no livro, fazer os exercícios para ir entendendo isso aí. Porque isso é um conceito que demora um pouquinho para estar na cabeça da gente aí automaticamente, tá? Então, o que ele está colocando, ó, margem de fase e margem de ganho, né? O que é a margem de fase e margem de ganho? Você aprendeu a localizar graficamente as margens de fase e a margem de ganho. O mais importante para nós, por enquanto, ó, são as definições. Margem de fase. A margem de fase pode ser calculada com base na equação 6 do livro. Ela representa quanto a fase do sistema pode ter de atraso, né? Quanto que o sinal da saída pode atrasar com relação ao sinal de entrada, antes que atinja um atraso de menos 180 graus, né? Está em 0 graus, está em fase, menos 10 graus, menos 20, menos 30, menos 90. Quando chegar em menos 180 para frente, o sistema ele é instável. Quer dizer que o sinal ficou de cabeça para baixo, tá? E o sistema se torna marginalmente estável, tá? Então, ele está dizendo que a fase do G de J ômega menos a margem de fase tem que ser igual a menos 180. Então, na hora que você fizer essa conta aqui, você vai descobrir qual é a margem de fase do seu sinal. Se a fase do sinal está menos 150, quer dizer que a margem de fase é 30. Que menos 150, menos 30 vai dar menos 180. Tá? E a margem de ganho? A margem de ganho tem uma fórmula. Para calcular a margem de ganho, basta encontrar o inverso do módulo da função de transferência, conforme essa equação. Então, você calcula o módulo, 1 sobre esse módulo é a margem de ganho. Vai dar um número, né? E esse número é o quanto você pode variar no ganho do seu sistema, sem que o sistema se torne instável. Tá? Bom, aí ele chama atenção aqui, né? Quando o valor da margem de ganho for positivo, o sistema será estável. Quando for negativo, o sistema será instável. E nesse caso, a margem de ganho indicará o valor
do ganho a ser diminuído para tornar o sistema estável, tá? Então, são parâmetros que você vai mexer para que você consiga, né? Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse conteúdo, ele é um conteúdo meio denso. Então, eu vou explicar aqui, por exemplo, isso no diagrama de Bode no MATLAB. Vou explicar um exemplo, tá? Vou fazer um teste aqui da minha mesa digitalizadora com vocês, espero que funcione. Que aí eu vou colocar um sistema que eu vou fazer algumas análises dele. Então, ela está abrindo aqui a mesa, tá? Para a gente encerrar com o MATLAB. Então, só um minutinho. Então, eu vou parar de compartilhar a tela. E vou compartilhar a tela da minha mesa digitalizadora. Bom, eu quero analisar se esse sistema aqui, ó, peraí, o sistema G de S é igual a 10 no numerador, 10 sobre S ao quadrado, mais 6S2, mais 11S, mais 6. Quero analisar se esse sistema aí ele é estável. Mas eu vou fazer isso, pessoal, usando o diagrama de Bode. Usando o diagrama de Bode, tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu vou fazer aqui de uma maneira. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou fazer isso no MATLAB, tá? Olha aí que o numerador está 10. Os polos desse sistema, os polos são P igual menos 1, que eu já fiz o cálculo, tá? Um polo 1 aqui é isso. Eu tenho um outro polo 2, que é igual menos 2, menos 2. E eu tenho um outro polo, que é um polo 3, que é igual a menos 3. Tem 3 polos, tá? Nós estamos querendo analisar o diagrama de Bode. Se vocês fizerem S menos o primeiro polo, menos menos 1, isso aqui vai ser o primeiro polo. Isso aqui que multiplica. S menos menos 2, que multiplica. S menos menos 3. Isso aqui vai ser igual. Isso vai ser S mais 1, que multiplica. S mais 2, que multiplica. S mais 3, tá? Então, meu polinômio, ele está nesse formato aqui, ó, S mais 1 multiplica S mais 2, que multiplica S menos 3. Então, é esse cara aqui que eu tenho que entrar lá no MATLAB, beleza? Então, o comando que eu faço depois que eu quiser entrar com esse polinômio lá, se isso aqui for um G, independente do formato dele, tem um comando chamado Bode G, tá? No livro de vocês tem isso, ele vai desenhar o gráfico. Só que o Bode G, pessoal, ele vai te mostrar só o gráfico, ele vai te mostrar o gráfico de diagrama de Bode. E tem um outro gráfico que a gente chama de margem, que vai mostrar as margens de fase. Então, você vai colocar margem G. Aí você pode entrar com essa função de transferência no formato que você quiser, igual nós aprendemos, né? Nas primeiras aulas práticas, tá? Então, eu tenho que desenhar, então, fazer a minha função de transferência, tá? Observem lá no numerador, pessoal, que tem um 10 lá no numerador, tá? Então, eu vou fazer essa análise aqui, utilizando, então, o MATLAB. Então, meu MATLAB já está aberto. Vou parar de compartilhar aqui, então, a tela para compartilhar o MATLAB. Bom, então, primeiro eu vou falar que eu estou entrando com a função em S.
Então, transfer function em S. S igual transfer function S. Então, ele está demorando um pouquinho. Então, ele está dizendo, ó, função de transferência no domínio do tempo contínuo, que é o que a gente quer, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, que o meu G, a função G, ela é igual a 10 dividido. Eu vou entrar com a minha função aqui naquele formato, ó, S mais 1, que multiplica. S mais 2, que multiplica. S mais 3. Vocês poderiam entrar também aqui com aquele formato de vetor. Faz um vetor do numerador, faz um vetor do denominador. É um erro, né? Um parênteses aqui. Então, a função de transferência, ó, S elevado ao cubo, mais 6S elevado a 2, mais 11S, mais 5. Se eu quiser saber se esse sistema é estável ou não, pelo método tradicional, eu dou um roots no denominador, correto? Beleza? Mas eu quero usar o diagrama de Bold. Então, eu vou fazer Bold G. Bold G. Ele vai me mostrar primeiro um gráfico que é a amplitude e um gráfico que é a fase. Vamos esperar ele aparecer o gráfico. Então demora um pouquinho, porque ele está calculando, né? E tem que transmitir. Vocês estão vendo o gráfico que plotou no MATLAB? Eu não estou vendo, não. Tá, então eu tenho que parar de compartilhar a tela. Tem que parar de compartilhar a tela e compartilhar o gráfico, tá? O gráfico é esse aí, ó. Agora tá ok? Agora tá. Beleza. Qual que é a análise que você tem que fazer aí, pessoal? Observem que o sinal aqui está com ganho, né? Ele está com um determinado ganho, ele não está em 0 dB. Aí ele vem, tá, e ele começa a cair. Nesse ponto que ele começa a cair, pessoal, você pegar uma régua aqui nesse zero, traçar uma linha nesse ponto, aí você descobre qual que é o ponto que é a frequência de cruzamento. A frequência de cruzamento é o ponto onde esse gráfico passa em 0 dB, tá? Nesse ponto, você desce no gráfico da fase para descobrir qual é a fase naquele ponto. E nesse ponto, você vai olhar qual é o valor do ângulo. Se esse ângulo tiver com valor menor que 180, quer dizer que esse sistema ele é estável, tá? Se esse ponto na frequência de cruzamento for um valor, vamos imaginar que deu aqui, ó, um valor 200, menos 200, esse sistema ele é instável, tá? O diagrama de Bold, pessoal, ele mostra desse jeito, tá? Mas aí o pessoal olhou e falou assim, porque o cara é um matemático na época. Ele não tinha o MATLAB lá, tá certo? Aí os caras do MATLAB falaram assim, vamos fazer um gráfico que na hora que eu digitar o margem lá, ele já aponta para mim esses pontos, né? Porque olhando isso aí, olha como é que é difícil visualizar, tá? Então eu vou descompartilhar aqui e vou compartilhar a tela do comando margem.
Vou tirar e vou mandar compartilhar o MATLAB. Então, o comando que eu vou digitar aqui é margem G. Ele vai desenhar o diagrama de Bolt, porque não pode tirar o mérito do cara, né? O cara que fez o diagrama, ele ia lá com a reguinha dele. Ele vinha aqui, ó, e deu um Enter. Ele vai dar um Enter. Aí, ó lá, eu vou descompartilhar agora e compartilhar a tela dos gráficos. Conseguiram ver aí os dois gráficos? O gráfico? Então, o que ele está dizendo? Na hora que ele passou aqui em 0 dB, ó, ele olhou embaixo e o ângulo era próximo de menos 90 graus. Então, quer dizer que esse sistema ele é estável. Tá? Agora, se eu fixar em 0 dB aqui, ó, qual é a fase? Qual fase que eu posso mexer? Qual defasagem eu posso ter no sinal sem que comprometa o ganho do sistema? Esse PM aqui é margem, phase margin. O P aqui é PHASE, phase, tá? Então, ele está falando que ele tem uma margem de fase de 90 graus. Ele está dizendo que ele pode mexer aqui 90 graus, ó, que o sistema de menos 90, você pode atrasar ele mais 90 graus sem que ele fique instável, porque ele ainda está no limite do menos 180, tá? Beleza? E na hora dele saber qual que é a margem de ganho, ele vai lá no menos 180, descobre qual é esse ponto do 180, volta lá no gráfico de cima, tá? Então, o ganho dele aqui é um ganho menor que zero. Ele está dizendo quanto que eu posso aplicar de ganho aqui, ó, essa linha aqui de cima. O ganho, a margem de fase dele, ó, ele está dizendo que é 15,6 dB. Ele está falando que pode mexer 15,6 dB aqui, ó, que o sistema ainda fica estável. Que se ele mexer aqui, ó, na verdade, na hora que ele mexer nesse ganho aqui, o camarada ele vai ficar mudando num ângulo aqui, nesse intervalo. Então, não vai comprometer a estabilidade dele, tá? E como essa escala aqui é logarítmica, por isso que deu 15,6 dB aqui. Tá certo? Então, esses dois bloquinhos aqui, pessoal, margem de ganho e margem de fase, não é muito trivial você entender da primeira vez, não, tá? Então, vocês têm que pegar o livro lá, dar uma estudada, né? Dar uma lida lá. Mas esse gráfico aqui, olha lá, o MATLAB, ele já ajuda a gente. E lembrar que sempre, na hora que você tiver, você tem que buscar aqui o menos 180 graus, tá? Se ele estiver no limiar, no limite dos 180 graus aqui, você quer dizer que esse sistema ainda ele é estável, tá? Bom, eu vou repetir esse mesmo sinal, porque tem uma prova do Enem que o cara deu esse exercício, só que ele colocou um sinal negativo no numerador, tá? Um sinal negativo. E vou mostrar o gráfico, como que ele fica. Então, eu vou parar de compartilhar, vou voltar para o MATLAB e vou mudar a função de transferência. Em vez de 10 aqui, eu vou colocar um menos. Vou dar um Enter. Então, apareceu menos 10 lá, ó. Beleza? Bom, na hora de fazer esse menos 10 aí, pessoal, eu vou dar um bold para ele desenhar o gráfico de bold. O que vai acontecer agora? Deixa eu compartilhar aqui e parar. Os sinais do gráfico, a magnitude não muda. Não mudou. Mas a referência do ângulo, que antes era 0 até menos 180, 0 a menos 180, em vez dele estar atrasado, ele está adiantado. E ele ficou de 180 até 0, de 0 a menos 90. Tá? Então, a referência dele, a interpretação, você pode fazer ela do mesmo jeito. Na hora que ele cruzar do 0, você vem aqui,
bate no gráfico de baixo e olha se ele está de 0 a 180 em módulo. Se tiver de 0 a 180 em módulo, ok. Se ele estiver fora do 180, quer dizer que o sistema ficou instável. Deixa eu executar com o comando margem agora. Vou tirar aqui. Vou lá no MATLAB. Então, eu vou fazer o comando margem. Porque o margem ele vai dizer para você... Então, olha lá, esse comando margem aí, ele está dizendo, ó, na hora que cruzou aqui em 0 dB, o ângulo era 90 graus. Agora ele está com um valor, estava com 90 graus. Ele está falando que de 90 graus, olha lá, a margem de fase dele é menos 90. Se você tiver em 90 e colocar menos 90, ele vem para 180. Então, tudo é uma questão de referência. Ou o sinal está atrasado, ou ele está adiantado. Então, nesse caso aqui, antes de eu colocar o menos, ele estava falando com relação a atraso. Agora, a análise dele, ele vai falar com relação a avanço. Tá? Avanço. Então, parado aqui nesse zero aqui, ele está dizendo que ele pode mexer nesse ângulo aqui, ó, em 90 graus. Tá? E a margem de ganho dele, pessoal, é muito pequenininha. Não está dando nem para a gente ver aqui direito no gráfico. Ó. Menos 4,44 dB. Se você fixar em 180 graus, ele está dizendo o quanto que ele pode mudar o ganho aqui sem que ele saia desses 180 graus. Tá? Então, nessa análise, né, como eu falei, vocês vão buscar onde que é o ponto dele de cruzamento. Então, os dois comandos é o bold e o margem. Lembrando que o bold vai desenhar só o diagrama de bold e o margem vai te dar esses valores numéricos, que é o valor da margem de ganho e a margem de fase. Eu vou parar aqui de compartilhar. Bom, deixa eu ver aqui como é que está a nossa programação. Então, só para não perder esse finalzinho aqui, eu vou só mostrar aqui para vocês o que eu tinha programado para a aula de hoje toda, tá? Então, aqui, falei do critério de Haupt-Hurwitz, né? Aí ele está falando assim, analisar a estabilidade desse sistema aqui, ó. Vamos analisar o 2. Olha lá, 2S4 mais 2S2 menos 4S mais 12. Pelo critério do Hurwitz lá, pessoal, todos os coeficientes são diferentes de zero, tá? Só que tem uma mudança de sinal. Olha lá. Tem uma mudança de sinal aí, ó. Só de ter essa mudança de sinal aí, já caracterizou que esse sistema aí é instável. Vamos testar? Quero testar isso aí. Então, eu vou lá no MATLAB, vamos calcular esse aqui, tá? Vamos calcular esse primeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no MATLAB. Vou usar o MATLAB, tá? No MATLAB, eu vou fazer aquele esquema. Vou fazer assim, Q igual. Aí eu vou colocar em formato de vetor. 2, que é o S elevado a 4. 2, que é o S elevado a 2. Ali ainda tem um problema, que está faltando o S elevado a 3. Então, na posição do S elevado a 3 vai estar 0. O 2, que é o S elevado a 2, menos o 4, que é o S elevado a 1, mais 12. Então, esse é o polinômio. Q de S é esse polinômio aí. 2, 0, 2 menos 4 e 12. Como é que eu calculo esses polos aí, pessoal? Roots
calculei ela. Roots que tem um polo em menos 1, com a parte imaginária 1,41. Tem outro polo em menos 1, com a parte imaginária em menos 1,41. E tem um polo que está em mais 1, com mais 1 e 1 com menos 1. Tá? Uma outra maneira da gente calcular esse negócio aí, pessoal, seria o R locus, lugar das raízes. Mas eu acho que ele não vai aceitar. O R locus. Porque não é uma função de transferência. Por isso que ele não aceitou. Mas se eu pegar o G que nós fizemos lá no início, vai desenhar o lugar das raízes do G, porque o G é uma função de transferência. Então, olha lá, se eu parar de compartilhar e compartilhar o gráfico, o G é estável, porque o x que ele deu aí são os polos, tá? Então, todos os polos estão no semiplano esquerdo. Onde que estão os zeros? Não está aparecendo aqui, estão no infinito. Um está nesse ponto, 1, 2, 3. Então, o sistema de terceira ordem tem 3 polos, tá? Bom, então, pessoal, eu vou liberar aqui agora, tá? O exercício que eu pedi para vocês fazerem, ele é o exercício que está lá no livro. Vocês vão procurar lá no livro. Esses dois aqui, os exemplos, tá? Eles são os exemplos que estão lá no livro. E esse que está com K, eu vou deixar como desafio aí para vocês fazerem. Porque aqui, na verdade, ele quer saber quais são o intervalo de K que você pode colocar nesse K aí, tá? S3 mais 2S elevado a 2 mais 4S. Aqui, na verdade, não é. É mais K. Mais K. Quais são os valores de K que tornam que esse sistema ainda é estável? Tá certo? Então, tem um mais aqui. Eu coloquei errado aqui, vou até colocar esse diferente lá. Então, por hoje é só. Vou abrir aí para vocês, para vocês tirarem dúvida, para me perguntar qualquer coisa, tá? Mas se não tiver nada para perguntar, um bom final de semana para vocês. E aí, na semana, daqui a 15 dias, nós estamos de volta. Beleza? Vou parar de compartilhar aqui a tela. Estou aí à disposição para tirar dúvidas. Pra mim tá tudo certo, Geraldo. Boa noite. Beleza? Boa noite. Aí amanhã eu coloco a gravação e aí disponibilizo para vocês, beleza? Beleza. Alô, professor, boa noite. Beleza, um abraço. Até mais, Thales. Leandro, Ramon, um abraço para vocês aí. Até mais. Um abraço, até mais.